Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Este é o último domingo do mês de agosto de 2025. 31 de agosto de 2025. É o 12º domingo após Pentecostes. Hebreus capítulo 13. Mas a Epístola aos Hebreus nós já conhecemos, porque temos lido já alguns meses atrás, estava dentro das perícopes. A Epístola aos Hebreus apresenta Cristo como nosso sumo sacerdote, mediador e sacrifício perfeito. Especificamente o assunto que vamos tratar hoje, que é o Senhor Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, se encontra na Epístola aos Hebreus, né? Mas o que haveria de especial aqui, né, é que o apóstolo Paulo foi enviado aos gentios. Nós vamos ver isso logo mais, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Né? Ele mesmo disse claramente que ele havia sido enviado por Deus para pregar o Evangelho aos gentios. Mas ele escreve essa epístola aos Hebreus especificamente, né? E lança toda uma base para que nós possamos compreender, né, a função do Senhor Jesus perante os gentios, né? Então, nós precisamos abrir essa epístola e, por exemplo, aí no capítulo 2, Hebreus 2, 17, né, nós lemos: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Aqui o apóstolo Paulo está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. No versículo 16 ele lança uma verdade teológica que muita gente que não conhece a palavra de Deus, né, pensa: mas e por que Deus não perdoa os anjos caídos? Ele poderia perdoar os anjos caídos, mas aqui está a base teológica no versículo 16, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, né? No original é colocado uma frase que indica que ele não se colocou como defensor, né, mas unicamente a descendência de Abraão, isto é, a descendência humana somente, né? E por isso entra o versículo 17: convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, né, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Então aqui já o Senhor Jesus é apresentado como sumo sacerdote. No capítulo seguinte, versículo 1 do capítulo 3 de Hebreus: por isso, irmãos santos, aqui irmãos santos, inclua-se você mesmo. Não fique pensando que você não é santo. Se você é um cristão, você é santo. Não, pastor, mas eu cometo pecados. Santo, no sentido bíblico, significa separado. Você já está separado, você faz parte de um time, tá? É isso que significa santo. Santo não é aquela coisa que foi incutida na mente das pessoas de alguém que não mata uma mosca, não quebra um prato. Não é isso. Santo é separado e faz parte de um grupo específico, determinado. Isso é santo. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial,
vocação celestial. Fomos chamados por Deus, né? Considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus Cristo, sumo sacerdote da nossa confissão. Vamos para o capítulo 4. Eu coloquei isto capítulo por capítulo, tá? Então, podem ter as suas Bíblias abertas e ver. No capítulo 4, versículo 14 em diante. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. No capítulo 5, versículo 4 em diante, diz: E ninguém toma para si esta honra, a de ser chamado sumo sacerdote, de ser chamado sacerdote, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Nós, estudando o Antigo Testamento, vemos que Deus especificamente chama Arão, e da descendência de Arão, Deus toma os sacerdotes, né? E se forma toda uma tribo, a chamada tribo de Levi, né? Os levitas, tá? Ser levitas, a única parte que eles tinham era tomar conta das coisas correspondentes ao culto a Deus e do templo. Eles não tinham 1 metro quadrado como herança, tá? Por isso está escrito lá em Malaquias: trazei todos os dízimos. E quando fala dízimos lá em Malaquias, não está referindo-se a dinheiro, está referindo-se a os produtos da terra, sejam agrícolas, sejam do gado, para que não falte alimento na minha casa. Que casa? A casa dos levitas. Os levitas só comiam disso, tá? Modernamente, os enganadores usam isso como se referindo a dízimo. Quanto você ganha? 2.500, são 250. Né? Você ganha 5.000, são 500 para cá. Esses são enganadores, né? Os cristãos temos que sustentar as nossas congregações, as nossas igrejas, sim, mas não tem estipulado na palavra um percentual. Esse percentual era única e exclusivamente para sustento dos levitas. E os levitas eram uma tribo, não era uma atividade, não era uma posição, não, era uma tribo. E era a única tribo que podia tomar conta do templo. Voltando aqui, ninguém toma para si esta honra, unicamente aquele que foi chamado. Então, para ser um sacerdote, só se Deus tivesse chamado. E o que acontece? No versículo 5 do capítulo 5 de Hebreus: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, mas para se fazer sumo sacerdote. Mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E nós lemos aí no versículo 8: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E, sendo consumado, lá na cruz do Calvário,
veio a ser a causa da eterna salvação para toda a humanidade. Não é o que diz a palavra de Deus, né? A palavra de Deus diz bem claro, Hebreus 5:9, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Somente esses. Estreita é a porta. Domingo passado vimos essa questão. O próprio Senhor Jesus disse claramente: estreita é a porta, e poucos são os que entram. E a humanidade inteira escolheu o seu caminho. Então tem livre-arbítrio. Sim, Lutero não negava o livre-arbítrio. Ele afirmava: se existe o livre-arbítrio, palavras de Lutero, ele só serve para ser condenado. E é o que nós vemos. E essa humanidade inteira, eles escolheram o seu caminho, voluntariamente, querem ir para lá. Fazer o quê? E no versículo 10 de Hebreus 5 diz: chamado por Deus, o Senhor Jesus Cristo, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos para dizer, de difícil interpretação. E por que difícil interpretação? Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Isso aí, o versículo 11 é uma reguada, nos dedos dos cristãos. Não é que esse assunto seja difícil, é que vocês continuam no ABC, e quando a gente vai a tratar de assuntos sérios, mais aprofundados, essas pessoas que estão no ABC, está falando de cristãos, não tem condições de acompanhar. Pastor, mas está falando duro com a gente. Versículo 12, que diz: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. O ABC que eu falei. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. O ABC que é: Deus amou o mundo. Isso é ABC. Deus enviou seu Filho. É o ABC. Explique aí o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. Nunca ouvi. Mas está escrito aqui, diante dos nossos narizes. Está escrito no livro de Hebreus: o Senhor Jesus Cristo é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então está falando de uma outra ordem, não da ordem de Arão, não da ordem de Levi, não segundo aquela lei lá do Antigo Testamento. Está falando de outra coisa aqui. Se continuarmos no capítulo 6, versículo 20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente, não vai abrir mão disso. Essa é a sua posição, essa é a sua atividade para sempre. Feito eternamente, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Observe aqui, isso é importantíssimo. Sumo sacerdote ou único sacerdote? Não diz único, diz sumo sacerdote. O que tem a ver? Tem a ver muitíssimo. O que está escrito em Apocalipse, capítulo 1,
no versículo 5 e 6. É da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos salvou dos nossos pecados, e nos fez, esse e nos fez significa e fez de nós, não significa e fez para nós, tá? E nos fez de cada um de nós, reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Voltando a Hebreus então, estávamos lá em Hebreus 6:20. Sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Se ele fosse o único sacerdote, ninguém mais. Estaria bem escrito na palavra de Deus, Jesus Cristo, o único sacerdote. Não, mas a palavra de Deus ensina aqui que ele é o sumo sacerdote. Por isso que é possível que cada cristão, e aquilo em que a igreja errou grandissimamente, e ainda continua a errar, né? Em alguns grupos religiosos são chamados os leigos. Ora, leigo é aquele que nós perguntaríamos para pessoas. Um gaúcho grosso, ele nos diria: leigo é aquele que sabe bolufas. Literalmente, nós íamos responder assim, que leigo é aquele que não sabe nada do assunto, é um leigo. Essa é a compreensão, né? E essa é a palavrinha usada para se referir aos homens de uma igreja, aos leigos. Os leigos. E por que eles não sabem nada? E aí a palavra de Deus também nos responde: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, e em vez de repartir esse conhecimento com os outros, ficaste só para ti, só para a turminha. Um pastor, ele está à frente, é o um entre iguais, é um sacerdote que tem o mesmo poder dos outros sacerdotes, mas para que não haja confusão e desordem dentro do culto, esses sacerdotes se entregaram a sua chave para o culto público. Essa palavrinha tem que ser sublinhada. Culto público. Na sua casa, você continua sendo sacerdote. Você é responsável pela sua mulher, pelos seus filhos. Quem ensina isso? É seríssimo isso. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo é o sumo sacerdote, não é o único sacerdote, ele é o sumo sacerdote, porque fez de cada um de nós sacerdotes. Apocalipse 1:6, fez de cada um de nós sacerdotes, né? Vamos para Hebreus 7, versículo 24. Mas este, se refere ao Senhor Jesus, porque permanece eternamente. Viram? Hebreus 6:20, feito eternamente sumo sacerdote. Hebreus 7:24, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode salvar perfeitamente a todos os homens, a toda a humanidade. Não é o que está escrito mais uma vez. Portanto, pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Rogai por nós agora e na hora da nossa morte. Estão percebendo? Tem uns que se dizem cristãos
e pedem para alguém que não é o sumo sacerdote rogar por eles agora e na hora da morte. Quem ensinou isso? De onde tiraram isso? Não foi da Bíblia. Esse é um ensinamento, no mínimo, antibíblico. O Senhor Jesus Cristo, sendo sacerdócio, tendo seu sacerdócio perpétuo, pode salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vivendo sempre para interceder por eles. Porque, versículo 26, nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Capítulo 8. Ora, a suma de tudo que temos dito, e que temos um sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco o sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Aqui o apóstolo se refere à lei do Antigo Testamento, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faça tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança. Temos um só mediador, Jesus Cristo. Mediador de uma melhor aliança. A que se refere com melhor aliança? Se refere à antiga aliança, só que agora nós temos uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira aliança, a do Antigo Testamento, fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para uma segunda aliança. Então, você está na primeira aliança ou na segunda aliança? Você está na antiga aliança ou na nova aliança? Essa é a grande questão. Na antiga aliança, o sábado, circuncisão, não pode comer porco, essas coisas. Que até hoje nós temos gente que está atrás disso. E nós estamos na segunda aliança, bem claramente explicada aqui na Epístola aos Hebreus. Versículo 11. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um e maior perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e becerros, que era o sangue derramado lá no Antigo Testamento, na antiga aliança, na velha aliança, os sacrifícios que os sacerdotes, os levitas tinham que oferecer lá no templo, eram isso, sangue de bodes e carneiros. Mas aqui o versículo 12 de Hebreus 9 diz bem claro: mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção.
Versículo 13: se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, na qual as pessoas mergulham. Não, pastor, não está que mergulham as pessoas na cinza e na água, no sangue. Está bem claro. Versículo 13 do capítulo 9 de Hebreus: se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparcida sobre os imundos, o santifica quanto à purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo, e por isso é mediador de um Novo Testamento. O Velho Testamento acabou. Nós estamos no Novo Testamento, na nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados, os eclectos, os que pertencem à igreja, os chamados, recebam a promessa da herança eterna. Mas vamos dar uma paradinha e vamos revisar o que está escrito em 7,14 de Hebreus. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, é mesmo, o Senhor Jesus de Judá, né? Eu me lembro, leão da tribo de Judá, pois é. E aí, como fica? Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Então, aí onde se levanta a questão: se o Senhor Jesus é da tribo de Judá, como é que ele é sacerdote? E não simplesmente sacerdote, mas sumo sacerdote, né? Explica isso. No versículo 12 de Hebreus 7 está registrado: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também permanência da lei. Não permanece na lei. Mudou o sacerdócio, se faz necessariamente, obrigatoriamente, mudança da lei. Mudou o sacerdócio, mudou a lei. Ponto. É isso que está escrito. Mudou o sacerdócio. Como assim mudou o sacerdócio? Sim, nós já lemos versículos após versículos após versículos, afirmando que o Senhor Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que é permanente para sempre. E que esse sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque é superior ao que tinha na primeira aliança. Não é? E tem uma passagem onde diz que o próprio Abrão vai e apresenta a sua oração, a sua adoração diante de Melquisedeque. E aí, quem é maior? Não? Esse sacerdócio, o sacerdócio de Melquisedeque, é o sacerdócio no qual a igreja cristã está. É o sacerdócio debaixo do qual os gentios e os judeus que creram, estamos nesse sacerdócio. Por quê? Se o povo de Israel tivesse reconhecido ao seu Messias e o tivesse
recebido, não haveria salvação para ninguém, unicamente aqueles. Não? Mas a palavra de Deus diz claramente que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. João capítulo 1, versículo 11. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, não eram, foram transformados em filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, unicamente a igreja cristã, isto é, gentios e judeus, lá no início, judeus, que acreditaram no Senhor Jesus, foram feitos filhos de Deus. Por isso, agora vamos para algumas passagens que o apóstolo menciona na sua carta aos Romanos. O apóstolo Paulo, afirma ousada e claramente, Romanos 6, 14 e 15. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não estáis debaixo da lei lá do Antigo Testamento, a lei dos levitas, a lei mosaica. Não estáis debaixo dessa lei. É bem claro aqui. Versículo 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei? Que muitos dizem, quer dizer, você não está debaixo da lei, então você está livre, agora pode pecar à vontade. Não, de jeito nenhum. É o que está escrito em Romanos 6,15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. No capítulo 7 de Romanos, versículo 6. Mas agora temos sido libertados da lei. Libertados da lei. Que lei? Aquela lei lá do Antigo Testamento. Tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Velhice da letra se refere a todas essas leis lá do Antigo Testamento. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei, a finalidade da lei é Cristo, para a justiça a todo aquele que crê. E isto nos leva agora para Gálatas. A epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da bênção da lei. É isso? Não. Eu fico pensando, quem leem essas pessoas que insistem que tem que guardar o sábado, não pode comer um lebrão quando vão lá para o interior e alguém caça? Não pode. O que leem? Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou, nos livrou, libertos, lá em Romanos está bem claro, libertos da lei. E aqui está, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso está na lei. Gálatas 3, 23 a 25. Mas antes que a fé viesse, fé no Senhor Jesus Cristo, fé no Messias. A todos quantos o receberam, percebem? Antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar, guardados debaixo da lei e encerrados. A lei era como se fosse um curral, especificamente um brete,
Quem sabe o que é um brete, né? Chega o caminhão e tal, aí tem aquele curral específico, né? Aqui Paulo está colocando a lei como isso, como um brete, né? Estávamos encerrados, aguardando o quê? Que chegasse a fé, né? De maneira, versículo 24, que a lei nos serviu de aio. O que é aio? Babysitter. Babysitter. Babysitter em inglês, né? Português, ama seca. Aio. Né? Nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O que diz o versículo 25? Mas, depois que veio a fé, continuamos debaixo do aio. Não! Isso que eu fico pensando, o que leem as pessoas? O que leem? Precisa ir para um seminário para entender o versículo 25? Precisa estudar durante anos teologia para poder entender o que diz o versículo 25? Não. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Não estamos. Estamos livres da lei. A minha tradução está tutor. Debaixo de um aio, tutor, ama seca, babysitter, é a mesma coisa. Não estamos mais debaixo disso. Né? A lei foi como um brete. Quando veio, estamos livres disso aí. Né? Se alguém entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou a porta. Quem falou isso? Não foi o Senhor Jesus? Eu sou a porta para que você entre e saia e continue preso no quê? Estamos livres, não temos mais nada daqueles 600 e lá vai pedrada mandamentos do Antigo Testamento. Muitas pessoas na sua ignorância acham que somente 10. Não são somente 10. São mais de 616 mandamentos que os fariseus contaram. 616. Né? Gálatas 4:5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Nenhum ser humano nasce e é filho de Deus. Ele se torna adotivo. A todo aquele que o recebe, Deus lhe dá o poder de ser feito filho de Deus. Não é porque ele era um humano, nasceu, já tem todo o direito de ser filho de Deus. Não é filho de Deus, é criatura de Deus. É uma criação de Deus, mas não filho. Filho é somente aquele que recebe ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, continuais debaixo da lei. Não! Eu fico doente com essas que insistem nessa questão. A Bíblia é bem clara. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Cristo nos libertou disso. Quando veio a fé. Quer dizer, os cristãos não temos nenhuma lei, nada disso. Vamos finalmente para Atos dos Apóstolos. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, nós vamos encontrar o primeiro concílio da igreja. O que é um concílio?
os chefes, os líderes, pastores, né, os bam, como o povo chama, se reúnem num concílio. O primeiro aconteceu lá em Jerusalém. Por que aconteceu? Vamos ler Atos 15. Então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim aos irmãos, cristãos, gentios: se não vos circuncidares conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Mas o apóstolo Paulo e Barnabé e Timóteo e Tito, eles ensinam que é só crer no Senhor Jesus. E aí esses judaizantes, eles eram cristãos, mas a origem era judaica. E eles insistiam: não, vocês gentios têm que cumprir a lei. Está escrito aqui, sábado. Está escrito aqui, porco. Porco não. E coisas assim. Esses eram os judaizantes. E chegaram lá no meio dos gentios e diziam: se vocês não se circuncidam, vocês não podem salvar. O que aconteceu? Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão, esses caras, os judaizantes, tiveram um pega. É isso, traduzido em português atual de rua, tiveram um pega. Paulo e Barnabé com esses judaizantes, né? E contenda contra eles. Resolveu-se que Paulo e Barnabé e algum dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Nós não vamos chegar a conclusão nenhuma, vamos continuar nesse pega aqui, então vamos resolver. Vamos lá para Jerusalém, vamos perguntar dos apóstolos, certo? Que eles resolvam. Versículo 3. E sendo eles acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria aos irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, percebe? Que tinham crido, quer dizer, eram cristãos, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Percebe? Tem que descansar no sábado, desde as 6 da tarde da sexta-feira até as 6 da tarde do sábado. Não pode comer isto, não pode comer aquilo, não pode comer... Tem que guardar a lua nova, todas essas coisinhas que os judeus, né, eram lecionados pelos sacerdotes da ordem de Levi. Tá? O que aconteceu? Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. Versículo 6. 7. E mesmo na igreja lá em Jerusalém, entre os apóstolos e todo, teve um pega. E tendo havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Mas peraí, esse não foi Paulo que foi escolhido? Sim, mas o primeiro que foi lá e falou aos gentios foi Pedro. Quando? Lá em Atos 10, a ocasião em que Pedro foi chamado por Cornélio, um centurião, né? Um alto oficial do exército romano. E esse alto oficial do exército romano havia sido instruído pelo próprio Deus através de um anjo que apareceu para ele. Disse: manda chamar um tal de Pedro.
E aí ele manda seus servos a chamar a Pedro. E enquanto isso, Pedro estava lá em Jope, e ele subiu na laje enquanto preparavam para ele a comida, e aí ele teve aquela visão: Pedro, levanta-te, mata e come. 3 vezes a mesma visão. Mata e come o quê? E tinha répteis, tinha tudo que é bicharada que os judeus consideravam abominável. E Pedro ficou pensando: o que significa isso? O que significa isso? E enquanto Pedro estava pensando o que significaria essa visão, o que Deus queria dizer com isso, chegaram os gentios e disseram: tem aí um homem chamado Pedro. Sim, está aqui. E Pedro foi com eles para a casa de Cornélio. E Pedro entrou na casa de Cornélio. E a mesma coisa aconteceu com Pedro naquela ocasião. Depois que a igreja de Jerusalém, os judeus que haviam crido no Senhor Jesus, ficaram sabendo que Pedro tinha entrado na casa dos gentios, foi aquele Armagedão, né? Foi aquela coisa: como é que tu entraste na casa dos gentios? Fui, que nojo, tu não tem vergonha de entrar na casa dos gentios? E aí Pedro explicou: não, eu tive uma visão, era tudo que era bicho imundo, e Deus me disse: Pedro, levanta-te, mata e come. Então a visão era: não chames tu imundo o que Deus purificou. Está purificado, está bem claro lá. E aqui em Atos 15, né, versículo 7, Pedro se levanta e diz: olha, lembram o que aconteceu? Pois é. E aí houve, né, esse encontro dos apóstolos e tal. Vamos encurtar um pouquinho isso, né? Versículos 19 e 20. Por isso, julgo, é a conclusão do concílio, que não se deve perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Não incomodem, não encham o saco deles. Literalmente é isso que está sendo dito aqui. Não incomodem aos gentios com esse negócio de lei, lei, lei. Parem com isso. São gentios, né? Mas, versículo 20: escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição. Isto é um conceito bíblico único, a chamada porneia. Não pense em prostituição, rodar bolsinha. Não. Né? É a relação sexual não abençoada por Deus. Do que é sufocado e do sangue. Né? Versículos 28 e 29. Na verdade, síntese do concílio de Jerusalém para toda a igreja formada a partir dessa igreja primitiva. Para todos os cristãos, para todos os gentios. Versículo 28 e 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição. Novamente, relações sexuais que Deus não abençoa, fora do casamento. Das quais coisas bem faceis, se vos guardardes. Bem vos vá. 3 negações, 3 interdições: idolatria, sangue e relações sexuais fora do casamento. Ponto. Não existem mandamentos? Sim. Eu vou mencionar as passagens.
Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Mateus 22, 37 e 38. Amarás ao Senhor com todas as tuas forças. Marcos 12, 30. E Lucas 10, 27. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 39. Marcos 12, 31. E Lucas 10, 27. Só? Não. E aí entra umas passagens que somente em João aparecem. E eu convido que abram as suas Bíblias em João capítulo 13, versículo 34, onde o Senhor Jesus, nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele afirma: um novo mandamento vos dou. O único que pode dar mandamento é Deus, ninguém mais. Onde diz que Jesus é Deus? Aqui. Entenda, o único que pode dar mandamento é Deus. E em João 13:34, o Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, diz: um novo mandamento vos dou. Não é o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas. Isso está lá em Mateus, Marcos e Lucas. Não é o mandamento de amarás ao teu próximo, incluindo o inimigo, como a ti mesmo. Isso está lá em Mateus, Marcos e Lucas. Aqui é um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros, assim como eu amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Isso está repetido no capítulo 15, versículo 12, onde o próprio Senhor Jesus, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E no versículo 17, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Temos 3 interdições. Não o quê? Não idolatria. Não a relação sexual fora do casamento. Ah, mas pastor, se amam. Casem. Estão vivendo como um casal fora da bênção de Deus. E a interdição está aí. Não proibiu, não pode comer um porquinho na brasa, não pode comer uma linguiça. Não tem nenhuma dessas proibições para nós, os cristãos. Mas essas 3, sim. Nada de idolatria. Não, mas é um enfeitinho que a gente coloca na mesa. Nada. Não é? Nem como enfeite. Nada de relação que Deus não abençoou. Mas se ama, tem que casar. E nada de sangue. Essas 3 interdições. E os 3 mandamentos positivos: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e amarás a teu irmão assim como Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Mais fácil do que isso? Não existe. Nós estamos debaixo desse sumo sacerdote, o sumo sacerdócio de Jesus segundo a ordem de Melquisedeque, que permanece para sempre. Queira o Senhor Deus nos dar maior compreensão disso e nos livrar de um legalismo
baseado em coisas que não tem nenhuma serventia hoje, porque nós estamos debaixo de uma nova aliança. Que Deus nos conceda o seu Espírito para vivermos em amor, assim como Ele nos amou, debaixo dessa nova aliança. Amém. Amém.